Pessoal, eu tenho que pedir 1000 desculpas, tá? É como se isso aqui fosse ao vivo, porque nós não temos edição e nós tivemos um pico de energia elétrica aqui agora, mas voltou, já restabeleceu, por isso que saiu tudo aí do ar. Não vou emendar os vídeos, então aquele lá fica como primeira parte e essa agora como segunda. Até melhor, porque se ficasse do jeito que eu estou explicando aqui, né, quase 2 horas além, porque ainda tem muita coisa para ser falada, só iria piorar a situação, tá? Então vamos lá depressa continuar, porque, né, eu tô com medo, porque tá armando um temporal daqueles por aqui. Olha, voltando aqui, se você tá comprado aqui nesse ponto e ele tô piscando de novo essa luz, e ele pós, quer dizer, pós é aquilo que é pós, vem antes. Pré é aquilo que é depois. Nossa, eu fiquei tão nervoso aqui. Pera aí. Até eu já tô fazendo bagunça aqui agora, né? Até eu tô fazendo bagunça com essa merda aqui. Só um minutinho, tá? Investimentos pré-fixados têm rentabilidade fixa, enquanto os pós-fixados seguem algum indicador financeiro, como Selic ou CDI. Ou seja, os títulos pré-fixados, o investidor sabe exatamente quanto o dinheiro vai render. Por quê? Ele é pós, né? Ou seja, nos títulos pré-fixados, o investidor sabe exatamente quando o dinheiro vai render, desde que respeite o prazo, né? E já no título pré-fixado, né? Já no título pré-fixado, o investidor sabe quanto vai receber, desde que receba. Já nos pós-fixados, a rentabilidade exata só será conhecida no momento do resgate. Tá, eu fiquei nervoso aqui, vocês me desculpem aí, tá? Então, isso aqui, tá? Vocês me desculpem aí. Quem sabe faz ao vivo. Pré-fixado. A hora que chegar aqui, ó, ele já tá sabendo. Viu? Então, se lá antes eu falei alguma coisa, queiram me desculpar. Mas tem um vídeo até onde eu gravei, foi um dos primeiros também, quando surgiu essa curva de mercado aí. Nem não foi um vídeo, foi no Boletim Econômico ainda, naquela edição ainda digitada lá, que eu punha lá, tanto nos stories como também nos status. Ó. Aí, então, eu fiz isso aí. Olha, pré-fixado. Se chegou ao fim de 2030, aqui, ó, tá? Se a taxa era, a Selic estava, quando eu assinei aqui, a 10,75,
quando chegar em 2030, o Banco Central pode abaixar, pode fazer o que quiser, eu vou continuar recebendo 10,75 ao ano, tá? Após, gente, ai meu Deus do céu, como é que eu fui dar uma dessa? Após, então quer dizer, bem depois, né? Então, o pós-fixado aqui já é outro detalhe. Por quê? Porque o investidor não sabe quando que ele vai tirar. Porque se a Selic cair para um dígito, 9%, ele ao ano, tá? Ao ano, quando chegar aqui no final do contrato, tá? Ele vai tirar. Então, 9% ao ano. Começou com 10,75 e quando chegar aqui, que é o certo, né, lá em 2030, nós vamos estar, por isso que é bom acompanhar o Boletim Focus, nós vamos estar com uma Selic a um dígito, 9, 8, 7, sei lá, ao ano, tá? E o CDI acompanha a mesma coisa. Agora, e essa curva aqui, que está desse jeito, ela pode mudar também. Mas, né, aí ele deixou de ganhar. Então, aqui, ó, aqui, né, vamos supor que tudo isso aqui é um percentual de 5%. No pós-fixado, normalmente ele vai ganhar, certo? Mesmo tanto. Já não. Ai, meu Deus do céu, que merda. No pré-fixado, que é antes, é normalmente no pós-fixado é o que estiver no final, tá? Aqui ele está ganhando, não tá? Naquela curvinha anterior ele estava perdendo, começou ganhando e veio para cá, aí ele perdeu, entendeu? A tendência nossa no atual mercado, tá? É de queda mesmo. Então, quem faz um contrato hoje, segunda-feira, né? Segunda-feira, que a Selic está tranquilamente nos 10,75 e o CDI nos 10,65 ou 68, que ele vai andar ali grudado nela, né? Então, a tendência é que você encerre lá o seu contrato em 2030, viu? Pré-fixado com a Selic, vamos largar a CDI de lado, com a Selic de 10,75 ao ano. Isso vale para todos os contratos de renda fixa, todos, pré e pós. Já o pós-fixado, a
após o término do contrato, lembrem disso, após o término do contrato, então, no término do contrato, tá? Ele vai receber aquilo lá. Ou também para cá, ou para cima ou para baixo. É o que estiver. Viu? Então, só ler aqui mais uma vez para vocês. Olha, vamos lá, né? Qual a diferença entre títulos pré-fixados e pós-fixados? Não tem mistério. Investimento pré-fixado tem a rentabilidade fixa, enquanto os pós-fixados seguem alguns indicadores financeiros, como a Selic ou o CDI. Ou seja, os títulos pré-fixados, o investidor sabe exatamente quando o dinheiro vai render, né? Desde que respeite o prazo acordado, tá? Se é de 4 anos, se é de 6 anos, é de 6 anos. 2024, 2030. Já no pós-fixado, a rentabilidade exata só será descoberta no momento do resgate do título. Entendeu? De maneira geral, essa é a principal diferença entre esses títulos. No entanto, os pré-fixados e os pós-fixados têm riscos diferentes, que eu não vou entrar nisso aqui agora, tá? Não é motivo nosso, viu? Então, isso ficou aí para a segunda fase aí do nosso episódio de hoje, tá? Então, aqui eu parei então, ou seja, que paga juros semestrais e possua uma taxa pré-fixada. A NTNB, que é Nota do Tesouro Nacional Série B. Esse papel também paga juros semestrais, mas sua taxa é pós-fixada, após, tá? Aí é o risco que você vai correr. Se tiver em alta, que não vai acontecer, que a tendência é de baixa, né? Você vai ganhar. Se tiver em baixa, você vai perder aquilo ali, né? No caso das NTNBs indicadas para abril, a XP realizou uma mudança de duration, né, trocando papéis com vencimento em 2030, presente na carteira de março, por títulos que vencem pouco antes em 2028. Os ativos continuaram no portfólio com os títulos privado CRA Atacadão, com vencimento em 2031, e CRA Unidas, com vencimento em 2028, e debêntures Energisa. Os analistas lembram que alterações nas carteiras de renda fixa não significam que os títulos comprados anteriormente devem ser vendidos. Vale lembrar que esses títulos de ativo normalmente devem ser mantidos até o vencimento e que a venda na marcação a mercado deve ser feito com muita cautela, tá? Bom, Vale, Gerdau, Uzi Minas, CSN ou CMI Mineração, tá? Duas destas ações ficaram fora das recomendações para abril. Confira, a Vale ainda é ação do setor de mineração e siderurgia, preferida dos analistas para investir em abril.
mostra o levantamento do Money Times, que é o portal de notícias da Empíricos, viu? Com carteiras de 17 bancos, corretoras e casa de análise. No mês, a ação foi de longe a campeã, recebendo 15 recomendações. Na sequência, a Gerdau recebeu 2 indicações. A Uzi Minas recebeu uma. A CSN e a CSN Mineração não receberam nenhuma recomendação nesse mês, tá? O trem tá ruim. Vale, o que dizem os analistas? A partir da continuidade das incertezas em relação ao ambiente externo, o BB Investimentos aponta que a Vale continua sendo destaque, segundo os analistas. A companhia entrega uma boa evolução operacional, com um controle de custos, além de mostrar uma alocação de capital disciplinada, sem deixar de entregar um nível elevado de retorno aos acionistas. Para o Santander, a Vale é a favorita do setor, diante da preferência do banco em mineração de ferro ante o aço, mesmo com essas instabilidades vindas da China, viu, gente? Abre aspas. Vemos a Vale negociando um valuation atraente, rendimentos de FSL de 8% e 3,2 vezes o EV, que é valor sobre EBITDA 2024, tá? Um desconto de 28% em relação aos pares globais. Dizem, fecha aspas, dizem os analistas. O banco reconhece que a tese de investimento na mineradora continua atraente, dependente, em data dependente da China, né? No entanto, vê fundamentos que apoiam os preços do minério de ferro no curto prazo ainda sólidos, especialmente em um momento de uma sazonalidade de produção mais fraca no Brasil e na Austrália, tá? Agora vamos falar aqui de mercados. O Ibovespa em alerta vermelho. Índice desaba e perde os 126 mil pontos, com novos riscos no radar. Entenda. O Ibovespa fechou em forte queda nesta sexta-feira 12, acompanhando o ritmo negativo de Wall Street. As ações de maior peso para a Vale e Petrobras não ajudaram o índice, né? O índice fechou em baixa de 1,14% a 125.946 pontos. Quer dizer, nem a 126 mil não conseguiu ficar, acumulando uma queda de 0,67% nessa semana. As altas do dia foram para PRIO, né, e CSN, né, fecham no azul com, respectivamente, mais 2,13% e mais 0,21%. A CSN tá difícil, viu? A valorização do minério de ferro e petróleo no exterior ajudaram a compor. O Ibovespa
o IBOV a subirem, né? Além disso, a Prio anunciou um aumento de produção que foi bem visto pelo mercado. Na ponta negativa, se destacou a Azul com um tombo de 10,07%, acumulando aproximadamente 13% de queda ao longo da semana. As ações da empresa vêm sofrendo com baixas devido principalmente ao aumento da cotação de petróleo, visto que o querosene de aviação fica mais caro. Estados Unidos puxam o índice para baixo. No setor macroeconômico, as tensões geopolíticas e a preocupação com os juros americanos impactaram a bolsa. Pelo menos é o que acredita Dierson Richet, especialista em investimento e sócio da GT Capital. Abre aspas, os dados divulgados nessa semana vieram de certa forma ruins, se for olhar para o aquecimento, para o controle da inflação. Entre o Ibovespa reflete esses movimentos no dia de hoje, fecha aspas, afirmou. Além disso, Richet também, também destacou que desde a divulgação de dados da quarta-feira, abre aspas, temos 3 dias consecutivos de aversão a risco, de medo com a questão de manutenção de taxa de juros altas nos Estados Unidos, fecha aspas. O anúncio lá do Banco Central do Federal Reserve que iria manter a taxa de juros, tá? Nessa manhã, os bancos norte-americanos divulgaram resultados que vieram abaixo do esperado pelo mercado. Abre aspas. Desculpa. Na minha visão, os balanços estão ruins e estão bem atrelados também aos juros que seguem em patamar elevado por lá, completou o analista. Por fim, a alta do dólar também colaborou no tombo do Ibovespa, visto que o índice vem caindo enquanto a moeda aumenta. Abre aspas. Essa alta forte é muito atrelada à preocupação com os juros americanos, preocupação com a inflação mundial, fecha aspas, de acordo com Richet, tá? Dólar nas alturas, aí ó, quem quer negociar a moeda tá na hora, R$5,14 é o máximo que a moeda pode chegar, vejo o que esperar. O dólar segue trajetória de alta nessa sexta-feira, 12, com... Ai, meu Deus do céu. Caiu uma luz aqui, mas eu acho que ela não vai piorar muito a imagem, não. Tá? O dólar segue na trajetória de alta nessa sexta-feira, 12, com a moeda americana chegando a R$5,14, maior patamar intradiário desde 10 de outubro de 2023. A aversão a risco do mercado com a notícia de que
os juros nos Estados Unidos podem demorar mais do que o mercado estava imaginando para serem reduzidos, tem feito os ativos de risco caírem e elevarem a diferença do dólar entre as demais moedas. O VIX, que é o indicador da volatilidade implícita, que é o índice de risco, está em 7,90, com uma subida de 20% hoje. É um movimento de aversão a risco bem forte mesmo, fecha aspas, apontou Marcos Weigelt, head de tesouraria do Travelix Bank. Juros mais altos para sempre. Bom, muito desse cenário pessimista foi desenhado pela super quarta da inflação, onde foi visto os números do índice de preços ao consumidor americano, o CPI, acima do esperado pelo mercado, confirmando que a semana americana segue, que a economia americana segue resiliente. Somando a esses fatores, o Weigelt também acrescenta o acirramento dos conflitos do Oriente Médio, Israel e Irã, abre aspas. Com isso, exagerando o argumento, a expressão consagrada em 2023 dos juros mais altos por mais tempo, corre os riscos de vir juros mais altos para sempre. Não, né, gente? Isso não vai acontecer assim, não. Após muitos darem como certo o pouso suave, os riscos de uma nova decolagem se apresentam enquanto os mercados correm para tomar pé dos ajustes nos balanços de incerteza que se formam. Fecha aspas, respondeu Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Tá? Segundo os economistas ouvidos pela agência de notícia Reuters, pelo fato de o dólar já ter se distanciado de sua média móvel de 200 dias, um indicador técnico que está atualmente próximo de R$ 4,93, o que pode explicar também sua recuperação recente e sinalizar uma tendência desanimadora para o real daqui para frente. Já para Igliori, mesmo que alguns fatores internos possam acabar influenciando este preço também, ele ainda não enxerga uma tendência de apreciação do dólar mais sistêmica, viu? Abre aspas, sempre difícil antecipar, mas no momento ainda parece mais uma correção do que o início de algo mais duradouro. Fecha aspas, avalia. Petróleo fecha em alta com escalada de tensões no Oriente Médio. O contrato do Brent para junho fechou em alta de 0,78.
cotado a 90 dólares e 45 centavos o barril. Já o WTI para o mesmo mês fechou com avanço de 0,75%, cotado a 84 dólares e 40 centavos o barril. Embora afastado das máximas intradiárias, os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão desta sexta-feira, 12, em alta firme, após uma sessão onde as tensões geopolíticas estiveram no centro das atenções para participantes do mercado. A possibilidade de um ataque do Israel a Irã entrou no radar dos agentes e deu sustentação à alta do preço da commodity energética, na medida em que os investidores correram para fechar apostas antes do fim de semana. Na Intercontinental Exchange em Londres, o contrato do petróleo Brent para entrega em junho fechou a sessão em alta de 0,78%, cotado a 90 dólares e 45 centavos o barril, mas encerrou a semana em queda de 0,79%. Já em Nova York, Mercantile Exchange, NYMEX, o WTI para o mês fechou com avanço de 0,75, cotado a 84 dólares e 40 centavos por barril, mas anotou queda também de 1,97 centavos por semana. Abre aspas, estamos registrando muitas opções de compra antes do fim de semana, o que está mantendo o suporte para os futuros do petróleo. Fecha aspas, diz Dennis Kaisley, analista da Box Financial, em nota enviada a clientes. Parece que queimou mesmo, não quer dar sinal de vida não, problema não, mas eu mando arrumar, Considerando, abre aspas, que a produção do Irã é estimada em 3 milhões de barris por dia, se uma grande porcentagem desse total for retirada do mercado, ou se houver atraso nas entregas, a relação entre oferta e demanda pode ficar apertada rapidamente. Lembra que eu falei sobre isso para vocês? Alerta, viu? Fecha aspas, alerta. Ainda, Kaiser lembra ainda que o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz, o que adiciona um viés altista para o petróleo. Cautela semelhante é adotada pelo estrategista sênior de investimento da US Bank Asset Management, Rob Howard, ao avaliar que a posição
que a possível expansão do conflito na faixa de Gaza para incluir as tensões entre Israel e Irã, né, poderia aumentar ainda mais o prêmio de risco geopolítico nos preços do petróleo. Na visão do profissional, os riscos de ataques iminentes fizeram os investidores adicionarem esses prêmios aos preços da commodity nesta sexta-feira. Embora o Irã continue sob sanções dos Estados Unidos, limitando a produção potencial, um conflito mais profundo poderia levar a sanções crescentes, talvez limitando ainda mais a produção de petróleo iraniana. Fecha aspas, afirma Revort, tá? Abre aspas de novo. A questão principal, caso ocorra um ataque, é a velocidade e a profundidade de quaisquer sanções adicionais e o potencial para limitar ainda mais a produção de petróleo iraniana. Fecha aspas, tá bom? Bom, meus queridos, eu lamento aí esse pico de energia. Nós não temos aqui ainda edições, os senhores sabem disso, mas também serviu para eu poder corrigir os prefixos pré e pós aqui, que deu um branco na hora que, né, a gente fica tenso, fica nervoso, mesmo sendo gravado, não tem nada de corte, e isso já vai agora mesmo para o YouTube também. Mas a boa notícia é que essa segunda parte durou apenas 37 minutos, né, e 13 segundos, tá bom? Bom, eu agradeço a todos e espero que vocês possam me desculpar aí do fundo do coração de vocês. Se vocês gostaram dos episódios de hoje, deixa os seus likes aí, compartilhem nossos vídeos, tá? Curtam, comentem, por favor. Fala aí, ô seu caralho, foi ruim pra cacete e tal, foi bom, gostei demais, usou o quadro, foi bom, ajudou pra gente entender curvas de juros e de pré e de pós fixados também, a linha do tempo e a linha dos juros também. Então nos ajude a crescer o canal, tá? Valeu, excelente final de semana, cuidem-se, tchau.